Prontinho, nós entramos. Boa noite, Rosa. Boa noite a todos. Gente, desculpa, é porque houve um probleminha técnico aqui com a internet, mas nós já vamos dar início à nossa live. Hoje a gente trouxe a Rosa como nossa convidada para falar um pouco sobre o mercado de trabalho e a população negra. A gente tem visto ultimamente nesses dias, né? Tem se falado muito sobre racismo, sobre a questão do racismo institucional, estrutural, sobre como que para o negro galgar esses espaços de poder, como que é para a população negra sempre estando invisibilizada nesses espaços. Então, é necessário que a gente reforce, que a gente fale de novo sobre essas estruturas para que a gente entenda um pouco sobre como que o negro, ele às vezes acaba sendo aviltado em alguns momentos. E agora eu passo a palavra para a Rosa. Rosa, boa noite novamente, fique à vontade e muito obrigada. Boa noite, Estela, né? Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui, né? Mais uma vez, mais uma live aí, conversando um pouco sobre o mundo do trabalho, né? Em tempos tão difíceis, né? Em tempos de pandemia, nós estamos aqui discutindo o trabalho e a população preta desse país, né? É preciso a gente lembrar que nosso país foi um dos últimos a abolir a escravidão, né? Isso muito por pressão de outros países, que os senhores de engenho queriam continuarem a mão de obra gratuita, a exploração, né, do povo preto. E num dia esse povo estava ali, né, todo nas fazendas trabalhando, e no outro dia estavam jogados à margem da sociedade, né? Porque não foi uma libertação, né? Eles foram jogados nas ruas. E esse povo preto que até hoje vem batalhando para alcançar o seu espaço de fato e de direito no mundo do trabalho, e todos os espaços se viu ali no trabalho informal, né? O chamado trabalho informal, ele vem aí logo após a abolição da escravatura, né? Logo após os negros serem jogados à margem da sociedade mesmo. E só para falar um pouquinho mais da história, logo após a abolição, veio uma lei, né? Foi instituída uma lei chamada a Lei da Vadiagem, né? Onde toda pessoa, a lei dizia, todas as pessoas que forem encontradas após as 18 horas, né, na rua, seriam presas. Então, quem estava na rua? Né? Quem estava jogado nas ruas? Então, esse povo que foi jogado à margem da sociedade, que foram marginalizados, e que até hoje carrega esse estigma, por mais que nós lutamos, fazemos os debates, o povo negro está nas ruas, nós temos aí uma parte grande da nossa população, os nossos intelectuais, os movimentos sociais que juntos trabalham para que a política de inclusão ao trabalho seja efetivada de fato e de direito, nós ainda estamos vivendo o 14 de maio, até hoje, né? E é preciso dizer que essas relações de trabalhos, ela não evoluiu da forma que nós gostaríamos, né? Que ela caminhasse. Para fazer uma análise mais detalhada do mundo do trabalho, é de fato que a população negra ela tem uma dificuldade, né, muito grande, os pretos e pardos, tem uma dificuldade de inclusão, né, no mundo do trabalho. Essa inclusão socioprodutiva, que tem os maiores índices de pobreza, desemprego e desalento em comparação com a população branca, né? Apesar de todos os esforços, né, desta população, de todos os debates, nós hoje ainda temos, no mundo contemporâneo, o trabalho infantil, as vítimas de uma chaga que não fecha,
e majoritariamente homens e mulheres e meninos pretos de origem afrodescendente estão nesses números. Então, é preciso a gente continuar fazendo esta avaliação. Para falar um pouquinho mais, eu fiz um recorte da nossa população mesmo aqui de Porto Velho, né, que é a população, falando de trabalho, interseccionalidade e justiça, né? A remuneração média dos negros, né, dos pretos e pardos, é de R$ 2.500, né? Quando nós fazemos recorte de gênero, a mulher negra ainda recebe menos ainda. O salário médio de uma mulher negra é de R$ 2.000. Quando nós falamos da mulher negra que está no trabalho doméstico, em média, o salário desta mulher preta é de R$ 730. Então, quando nós fazemos os recortes, fica ainda mais difícil de nós entendermos por que o negro continua sendo jogado à margem da sociedade e com os piores salários possíveis. Já indo, Estela, para estes gráficos, né, nós fazemos também um recorte por raça e cor da população negra, indígena. A população indígena, em média, tem... Eu queria colocar os slides aqui, mas não deu, né? Então, eu estou olhando aqui do lado. Recebe, em média, R$ 3.600, aqueles que estão já inseridos no espaço de trabalho. Em contrapartida, a população preta recebe R$ 2.500 e a parda R$ 2.200. Então, quando nós fazemos os recortes deste trabalho, ele fica mais cruel ainda, né? E é preciso a gente avaliar. O homem branco recebe, em média, R$ 3.700 de salário. A mulher branca, R$ 2.600. O homem negro recebe R$ 2.400, enquanto a mulher negra recebe R$ 2.000. Então, a mulher negra, ela ainda recebe menos do que os homens pretos, quando a gente faz o recorte de gênero, né? E por aí vai. As mulheres negras hoje estão nos piores trabalhos, né, insalubres, estão nos trabalhos que ninguém quer fazer, mas que a mulher, vendo aí a sua condição de mãe, precisa colocar comida na mesa para os seus filhos, então ela se sujeita aos piores tipos de trabalho, né? Quando as mulheres foram jogadas junto com o seu povo na informalidade, que hoje a gente chama de trabalho informal, ela voltou para o fundo da cozinha das mulheres brancas, né? Com os piores salários, foram para ser lavadeiras nos rios, levando em conta que a mulher negra ela nunca fugiu ao trabalho, né? Quando as mulheres foram para as ruas discutir o espaço de trabalho, as mulheres pretas já estavam trabalhando há muito tempo, né? Se nós olharmos todos os espaços onde nós estamos, não é fácil chegar. Porque... Desculpa te interromper. Quando você me traz essa fala da questão das mulheres negras, né, que estão há muito tempo nesses espaços ocupados por domésticas, por cozinheiras, subalternos, né? Um trabalho de subalternidade. Isso. E aí a gente pensa assim, né, é como se a mulher negra e até mesmo o homem negro, ele não passasse uma imagem de credibilidade para estar em um espaço de poder. E aí a gente pensa justamente nesses recortes no feminismo, né? Principalmente no feminismo negro, porque a gente sabe que as mulheres negras, elas têm especificidades diferentes das mulheres brancas. Se a gente for classificar numa pirâmide, a mulher negra, ela está embaixo, e aí depois vem o homem negro, a mulher branca, e aí em cima o homem branco, que está sempre no topo. Você trouxe a questão da porcentagem, né, do salário. A gente vê que a mulher negra ela recebe 70% a menos do que o homem negro, ou as mulheres, ou homens brancos, né? Elas estão sempre nesses espaços
não quer dizer que sejam espaços inferiores, né? A gente não está menosprezando essas categorias. A questão é como que a estrutura institucional, a estrutura racial coloca pessoas negras em espaços que não são vistos. Por exemplo, a gente tem jornalistas negros que são muito competentes, porém, jornalistas que ficam atrás de uma bancada e que não aparecem. Eu posso fazer meu trabalho, eu posso ser uma boa repórter, mas eu não posso aparecer, né? A partir do momento que a gente questiona esses espaços, de que forma que a gente vai questionar isso? Isso é muito importante para que as pessoas percebam. Eu ouvi uma fala essa semana, e justamente em uma live, que a pessoa disse assim, nós não devemos reforçar, falar sobre o racismo, nós não devemos trazer isso porque isso fortalece a branquitude. Só que entende que a partir do momento que não se fala, que não se questiona onde estão esses negros, onde estão essas mulheres negras, onde estão essas pessoas, nós somos praticamente a maioria da população, né? Então, assim, onde é que estão os negros? Em que espaço que eles estão sendo ocupados? Por que apesar de nós termos as cotas, por que apesar de nós termos alguns programas sociais, os negros ainda ocupam esses espaços de ser subalternos a pessoas brancas, à branquitude? Por que esse negro ele não pode estar engajado nesses espaços onde é visto? Quando geralmente você vai... a gente teve uma imagem o ano passado que viralizou, que foi de um médico negro, né? E aí, de uma senhora, se não me engano, acho que ela tinha em torno de 70, por aí. E aí, ela ficou muito emocionada porque em toda a vida dela, ela não tinha visto um homem negro médico. E é onde a gente percebe quantas pessoas a gente tem aqui mesmo, que foi questionado na nossa capital, né? Principalmente em Porto Velho, nós tivemos a polêmica em relação a pessoas brancas que estão cursando medicina através das cotas raciais. Então, como a gente em todo o Brasil aconteceu. Em todo o Brasil, né? Então, a gente percebe que esses espaços, onde é que essas pessoas estão e quando essas pessoas estão, será que elas são vistas? Será que elas são reconhecidas? Porque é muito fácil você chegar em um ambiente hospitalar, você olhar para uma mulher negra e você pensar que essa mulher negra ela é uma enfermeira e não uma médica. Então, vê que... Geralmente acham que ela é a enfermeira. Eu tenho uma amiga que ela é pediatra em Ariquemes. Então, quando as mães chegam com seus filhos brancos, e a assistente dela é branca, e aí, quando a mãe chega, que ela vai atender, ela diz, não, eu quero falar com a médica, eu não quero que a enfermeira me atenda. Então, ela sempre traz esses relatos para a gente. Ela trabalhou um tempo em Cacoal, e ela dizia... Passa diariamente no consultório, ela tem essas vivências da mãe dizer, não, eu não quero que você me atenda, eu quero que a médica me atenda, né? Então, assim, é uma forma de invisibilizar e dizer, esse não é seu espaço, né? É uma forma de dizer, olha, você deveria estar em outro espaço, esse aqui é um espaço de brancos, né? Medicina não é para negro. Medicina é para os meninos brancos, né? Por muito tempo nós tivemos, como você fez a fala das cotas, nós tivemos um inverso, os filhos dos pobres e pretos indo para as universidades particulares e os filhos dos brancos e ricos com condições vindo para as universidades públicas, né? Houve aí uma inversão. Por quê? Porque a vida toda esses meninos estudaram em escolas particulares e têm muito mais condições de estar nas universidades públicas do que os nossos meninos, que levantam 5 horas da manhã, que pegam 2, 3 ônibus para chegar no trabalho, que trabalha o dia todo, que não tem internet à sua disposição, que não tem nada que promova uma vida social, que traga bem-estar, mas ele, mesmo assim, ele continua lutando, estudando, sentado nos pontos de ônibus, correndo todos os tipos de risco para chegar à universidade. Só que ele chega em qual universidade? Ele chega na universidade particular, porque a pública estava ocupada pelos filhos dos brancos,
né? Ele não tinha. Então, quando vem a discussão das cotas, quem diz que eu sou contra as cotas é porque ele não estudou história. Porque as cotas, ela é uma reparação. Ela é uma reparação de uma dívida histórica, né, que o Brasil tem com o povo negro. E aí as pessoas não entendem. Ele não estudou o projeto, ele não viu a história, mas eu sou contra as cotas. Aí vem aquela conversa, mas você é inteligente. Nós não estamos falando de inteligência, nós estamos falando da promoção, da inserção nas universidades públicas, né? Da inserção ao trabalho, porque um menino preto que hoje, ele com 15 anos, ele já está trabalhando. Eu sou uma mulher preta que comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu tive meu primeiro emprego com 9 anos de idade. Eu fui alfabetizada com 9 anos de idade, né? E nessas condições tem muitos meninos e meninas pretas no nosso país. Então, as cotas, elas vieram para reparar uma dívida histórica, né, que o Brasil tem com o povo negro. E isto é que o povo branco, que a discussão racial no Brasil, ela precisa ser de todos e todas. Tem que ser um debate da sociedade, né? Nós temos que debater a inserção, que as políticas públicas de inserção ao trabalho, ao emprego, ela seja realmente efetivada. Porque se não efetivar, nós não teremos promoção de igualdade. Né? Não se trata também o desigual de forma igual, porque quando você trata o desigual de forma igual, estamos contribuindo para o aumento da desigualdade. Eu acredito muito que as cotas, como você trouxe, né, essa questão da reparação, e entender que ter as cotas é justamente isso, não fazer uma igualdade, mas reparar essa estrutura. E eu acredito, não só essa estrutura diante das universidades, mas essa estrutura também no ensino médio. Porque se a gente observar a educação, o nosso ensino, ele está um ensino falho, né? A gente tem, nós somos o segundo país com a maior população negra. Então, quantos alunos negros se evadem dessas escolas justamente porque vivem em situação vulnerável, têm que trabalhar para sustentar a sua família, têm que ajudar em casa. Então, gente, quando você traz, vamos começar a pensar nas políticas públicas, vamos começar a pensar desde esse ensino fundamental, desde essa criança vindo, porque a estrutura, essa estrutura que ele não tem, essa base que ele não tem lá atrás, isso vai dificultar um pouco, né? Por mais que a gente tenha as cotas. Então, pensar que essas famílias que vivem em situação vulnerável, que são famílias de pessoas negras e que estão sempre sendo ali subalternizadas nesses espaços que lhe cabem, mas que são tirados deles. Então, trazer isso também para conscientizar a população, para que todos vejam que, e até mesmo para a população negra, porque assim, a gente percebe que uma parte da nossa população negra não consegue enxergar o próprio racismo estrutural, o próprio racismo institucional, de que alguns espaços não me cabem. Às vezes, justamente, está tão enraizado para a população negra que negro não deve fazer medicina, negro não deve cursar direito, que essa população ela acaba tomando isso como verdade e fica incutido ali, esse espaço não me cabe. E às vezes eu já ouvi relatos de pessoas que estão inseridas nesses espaços, mas que não se sentem dentro desses espaços, né? É como se não se sentissem pertencentes a esse meio, justamente por conta desse racismo institucional, que você não é branco, você não é bonito, você não é inteligente, você não tem a capacidade para estar nesse espaço. E aí a gente pensar também no adoecimento mental dessa população, o quanto a população negra ela fica adoecida justamente por conta dessas falas, por conta dessas vivências que acontecem diariamente.
Na verdade, é assim. Quando você trouxe aí sobre o próprio negro não entender que esse espaço é um espaço de todos e todas, é um espaço dele também. Porque o racismo ele é tão cruel que ele mata a pessoa. Ele mata os seus sonhos, ele mata os seus sentimentos, tira tudo de você. O racismo, ele te suga, ele tira a sua identidade, né? Por exemplo, nós temos as meninas pretas na escola. Eu fiz um trabalho de campo e eu sentei à frente da escola, no pré-escola 2. Então, todos os meninos, eles vão passando pelo portão, recebem um afago, recebem um carinho. Mas os nossos meninos e meninas pretas, eles passam pelo portão sem receber um afago, sem receber um carinho, sem receber um olhar. Isso faz com que ele vá se encolhendo, porque tira tudo, tira a sua identidade. Para começar, nós temos uma educação extremamente racista, machista e homofóbica, né? Então, se o menino, se ele tem um jeito diferente, se ele tem um comportamento diferente, já passa a olhar este menino como um marginal mesmo. Ele começa a ser marginalizado dentro do próprio espaço escolar. Isso é muito difícil, porque você tira a essência do ser humano. E ele... está provado que a invasão escolar são de meninos e meninas pretas, porque ele não se sente inserido nesse espaço, né? Ele não se sente inserido nesse espaço a partir do momento em que a noiva da quadrilha da festa junina não pode ser uma menina preta, né? A noiva só pode ser uma menina branca, né? Quantas meninas falam, olha, eu tenho muita vontade de ser a noiva da quadrilha, mas eu nunca fui convidada para ser a noiva da quadrilha. Né? Então, essa criança, ela não sente, ela não tem pertencimento dentro daquele espaço, e por isso a questão da evasão escolar, né? Isso é pesquisa e está provado. Então, quando tira tudo do negro, né, ele não se sente representado em nenhum espaço. Mas, assim, por tudo isso que aconteceu pela história, mas hoje nós temos algumas representações, e como diz, importa, né? Representatividade importa, nós temos vários intelectuais pretos e pretas, nós temos pessoas nos espaços de poder que hoje dão voz àqueles que não têm voz. É muito pouco, é claro. Nós precisamos realmente que o Estado, né, que reconheça esta população. Por exemplo, Porto Velho, né, que foi colonizado colonizado pela uma população preta mesmo, né? Então, por isso, até quando você, não sei se você observou, quando a gente faz o recorte aqui salarial, é de Porto Velho, né? Que eu fiz esse recorte aqui de Porto Velho. E você vê que tem 59,4% de pretos e pretas nos espaços, né? Então, é isto. Eu acho que esse debate ele tem que sair das nossas portas, né? Nós temos que fazer esse debate em todos os espaços de inserção, né, ao emprego e renda, a qualidade de vida, né? Se nós olharmos hoje, que nós estamos sobre uma pandemia com vários problemas, né? O primeiro caso de morte no Brasil foi no Rio de Janeiro. Uma mulher, né, uma idosa de 60 anos, que todos os dias pegava um ônibus, né, viajava 100 e poucos quilômetros e ia trabalhar no centro da cidade, na casa de uma mulher branca. Esta mulher chegou da Itália, né, contaminada com Covid-19, a empregada adoeceu e morreu, né? Uma senhora de 60 anos, empregada doméstica. E quem é que morreu? A empregada. A patroa teve todo... Nós não queremos que ninguém morra. Mas as empregadas domésticas, houve uma denúncia no Brasil que elas estavam sendo contaminadas, que eram obrigadas a ir para o emprego.
né, foi contaminada e morta, enquanto a sua patroa branca, né, com condições financeiras excelentes, bem cuidada, bem tratada, né, está aí, mas a sua funcionária morreu. O outro caso é o caso do menino, Miguel, né? Enquanto a mãe, o Miguel, imagina, não tinha creche, porque estava fechada, a mãe teve que levar Miguel para o trabalho, né? Chegou lá, qual era a necessidade da patroa? Que a sua empregada fosse passear com o cachorro, né? Ela saiu, porque era obrigada, ela precisava colocar comida na mesa para tratar do seu filho preto, né? O que aconteceu com o Miguel? Miguel foi assassinado, porque foi um assassinato, né? E a sua patroa branca, hoje, a vida do Miguel está valendo 20 mil reais. Porque sua patroa vai responder em liberdade, mas aquela mãe preta enterrou seu filho. Isso é muito sério. Né? No Brasil, a chamada classe média, todos têm um quartinho, sua casa é construída com um quartinho, que é onde a empregada tem que ficar, se sujeitando a todos os tipos de tratamentos ruins. Então, é isso que nós precisamos pensar. Né? Onde estão inseridos os negros na sociedade? No mundo do trabalho, falando de trabalho. Quando você chega num grande aeroporto, você chega, você desembarca, quem é que entra para limpar? É isso que nós precisamos observar. E dizer para essa população, mas eu gosto muito dos negros, eu até tenho um amigo negro, o amigo do meu amigo, do amigo do meu amigo, é negro e é um preto de alma branca, né, que são os dizeres. Né? É um preto muito bom. É um preto honesto, é um preto de alma branca. São essas coisas que acontecem na nossa sociedade, né? Que está enraizado, né? Que está ali, é estrutural. Não tem como ser diferente se essa estrutura da sociedade não se mover. A Rosiane Eleutério, ela diz assim, na sua fala, que nós estamos na base da pirâmide. Mas nós vamos ficar emparedados na base da pirâmide? Não. Nós estamos na base da pirâmide, mas estamos fazendo muito barulho nesta base. E não vamos sossegar enquanto uma mulher preta, com seus filhos pretos, um homem preto, esteja nos trabalhos subalternos desta sociedade, esteja nas piores condições de vida, nos trabalhos insalubres, nós vamos estar fazendo debate e conversando com quem que seja, governador, prefeito, vereador, para que realmente essa situação seja realmente mudada em nossa sociedade. É importante você trazer isso, Rosa, da questão de conversar com esses espaços, né? Porque o Estado, ele não facilita a entrada da população negra nesses espaços. Às vezes, eles acabam dificultando, né, a entrada. Lembro quando iniciou a questão das cotas, né, em 2012. E aí, a universidade que iniciou foi justamente do Rio de Janeiro. E as outras universidades, eles não queriam aderir às cotas porque isso ia manchar a imagem dessas universidades. Isso ia trazer uma população que eles não queriam para as universidades. E aí a gente pensar o que os estados eles estavam fazendo para poder tirar essa visão, eliminar essa imagem de que a população negra ela não merece estar nesses espaços, né? E aí é onde a gente volta de novo com a questão das políticas públicas e pensar que o Estado, ele às vezes acaba sendo omisso, né, nessas estruturas. O Estado, ele acaba limitando alguns espaços para essa população, quando não se tem esse acesso não somente à educação, mas também o acesso à saúde. Porque a gente pensar que o racismo ele é só uma questão educacional, a gente está muito enganado.
O racismo, ele faz parte também de uma questão de saúde. Como que é a vulnerabilidade da população negra em relação aos seus corpos, né? Quando você trouxe a empregada doméstica, como que a gente pode ver essa estrutura do racismo enquanto pessoa e enquanto o Estado foi omisso na saúde dessa mulher? Por que que a patroa, que é branca, conseguiu ter acesso à saúde e a empregada, por ser negra, não conseguiu esse acesso? O quanto que a nossa saúde, ela também está sendo omissa, ela também está sendo falha com a população negra. Com certeza. Quando nós falamos do racismo estrutural, ele está enraizado nessa base, né? Na saúde, na educação, na cultura, né? Nossos homens, mulheres, meninos e meninas pretas que estão nos bairros mais distantes, qual é o acesso deles à cultura, né? Qual é o acesso à saúde? Quando nós falamos de racismo estrutural, nós estamos falando de uma base muito bem estruturada e construída para que os homens e mulheres pretas desse país, pretos e pretas desse país, não tivessem acesso a nada. Por quê? Porque nós já fomos considerados sem alma, nós fomos considerados sem sentimentos, né? A mulher negra, ela sofre de todas as formas, ela chega na saúde, como você trouxe esse tema da saúde, ela recebe uma dose menor de anestesia, porque a saúde diz que a mulher negra é mais forte, que ela aguenta mais dor, né? Então, a violência obstétrica diz que 54% das mulheres que sofrem violência obstétrica são negras, né? São as mulheres negras que sofrem esse tipo de violência. E quando nós fazemos o recorte de violência doméstica, a mulher negra está no topo. Nós já tivemos uma análise no início de 2018 de 74% de violência contra a mulher negra. Então, isso não é qualquer coisa. Então, é estrutural na sociedade, não é fácil de romper com essas estruturas racistas. Não é fácil. Nem para a mulher, nem para o homem negro. A população carcerária são de homens pretos, né? E aí a gente volta no início da história. Quem é que estava nas ruas? Quem é que estava jogado à margem da sociedade? Eram os homens pretos. Então, a população carcerária continua sendo de homens pretos, né? Então, a gente precisa mesmo discutir esse racismo. São temas polêmicos que, às vezes, o Estado não quer se envolver nos debates, mas nós, enquanto movimento social, enquanto líderes aí na sociedade, nós vamos fazer esse debate. Estamos fazendo. As universidades ainda é muito tímido, né? As universidades estão precisando mesmo entrar nesse debate. Nós temos alguns membros da universidade, mas temos que massificar esse debate. Não são fatos isolados, não são debates isolados. Nós não podemos continuar falando para nós mesmos, nós temos que falar para fora das nossas portas, né? Quando você traz essa questão das prisões, né? A gente vê muito no racismo institucional, né? Agentes de seguranças que abordam pessoas negras e pessoas brancas. A diferença das abordagens, a forma como as pessoas negras são tratadas. E aí a gente volta para a questão de que são pessoas, o que a gente faz com essas pessoas agora? E aí, antigamente, eram o quê? Escravizados, ficavam nas senzalas, tinham ali os seus quartinhos. E aí, agora, onde é que eles são aprisionados? Dentro dessas cadeias, né? Dentro desse sistema carcerário. O que eu faço com esses negros? Se a gente for pensar hoje, será que realmente essa estrutura escravocrata, ela foi eliminada? Ou, na verdade, ela só mudou de nome? Porque a gente sabe, a justiça, ela é racista. A justiça, ela tem cor. Não quer dizer que as pessoas que estão ali,
que sejam racistas, só que às vezes inconscientemente ou até mesmo consciente acaba se perpetuando esse racismo. O que acontece com os jovens que estão ali? Ontem mesmo no Jornal Nacional, a maioria de queixas de abusos policiais é justamente em relação à população negra, são aqueles que são de favela, né? Que moram em favela. E aí a gente volta para onde... A polícia atira primeiro e pergunta depois. Né? Isso. Atira e aí primeiro e pergunta depois. Onde é que essas pessoas... O que eu vou fazer, né? Antes eles eram escravos, moravam nas fazendas, e aí agora estão libertos para onde eles vão. Foram para as favelas. E aí o que a polícia faz? Entra nessas favelas e faz o que você disse. Atira primeiro e depois eu pergunto. Por quê? Não é importante eu saber o que você faz, da onde você vem, ou o que você fez. O que importa para mim é a sua pele, é a sua cor. Na verdade, nós perpassa também pela política. Nós temos até hoje, nos espaços de poder, no Congresso, no Senado, os senhores de engenho. Né? E os senhores de engenho continuam com a cabeça de escravizar o povo preto. Como eles não conseguem fazer isso por causa da Constituição, legalmente, vamos exterminá-los. Né? Vamos exterminá-los. O que leva um policial, na verdade, a paisana, são as firmas de segurança privada, né? A olhar, vai lá, olha um menino que estava ali. Ele é o ladrão. Né? Atira nesse menino, o menino desaparece e a família vai encontrá-lo onde? No necrotério. Isso é muito sério. O genocídio da juventude negra no nosso país é algo estarrecedor, é o extermínio. É o extermínio do povo negro. Porque o povo negro se amontoaram na favela, nas palafitas, nos becos, nos mucambos, para se protegerem, para estarem juntos. Porque se encontra um, como encontrou o menino, sozinho, ele é morto e não tem testemunhas. A família o encontra no outro dia. Já imaginou uma mãe encontrar o seu filho, né, morto com um tiro? E o Estado é responsável por isso. Ele não explica, ele não fala o que é que está acontecendo. Ele se omite, né? Nós tivemos o assassinato de várias mulheres nesse país, mas uma que deu origem a todo um debate de assassinato de mulheres, que foi a vereadora Marielle Franco. Até hoje, ninguém explica quem matou Marielle. Quem mandou matar Marielle? Porque a nossa juventude está nas periferias, a vereadora fazia um debate, né, de proteção às minorias, o enfrentamento aos senhores da Casa Grande. Né? Ela estava fazendo esse enfrentamento e foi morta, todo mundo sabe, foi executada. Mas ninguém, até hoje, não se sabe quem mandou matar Marielle. Embora a gente saiba de onde vêm as balas, né? Então, os senhores da Casa Grande continuam na Casa Grande mandando massacrar os pobres e pretos desse país, né? E não é fácil gritar por isso, né? Eu me lembro que quando, no dia do assassinato da professora Joselita, nós saímos às ruas, as mulheres saíram às ruas numa grande passeata. E naquele mesmo dia à noite, nós estávamos fazendo um debate sobre violência e nós fomos ameaçadas. Nós não sabemos de onde veio as ameaças, né? Mas nós fomos ameaçadas na mesa de debate. Tal a liberdade de que os senhores que estão no poder têm de tentar nos intimidar, de tentar realmente nos intimidar. E corremos o risco de morrer, sim. Nós estamos num momento da história que aqueles que lutam por justiça e igualdade estão na mira dos senhores que mandam matar. É preciso
preciso denunciar, porque nós, enquanto mulheres e homens pretos, não vamos ficar atrás das trincheiras. Nós vamos realmente denunciar o que acontece no nosso estado e o que acontece no nosso país. E corre-se o risco de alguns ficarem no meio da estrada. Né? Mas esse sangue que se derrama, ele nos fortalece, ele é semente mesmo que brota. Como Marielle brotou em todo esse país e fora do país. Né? Eu falo de Marielle, que é um caso que está em evidência, mas temos muitas outras Marielles que tombaram, né? Muitos outros homens que morreram na luta, homens e mulheres. E nós não vamos desistir desta luta. Enquanto, como diz a professora Rosângela Hilário, as mulheres pretas não vão mais comer em pé no fundo da cozinha das senhoras. Enquanto a gente puder falar, nós vamos denunciar, sim. Isso é muito importante. Fiquei até emocionada aqui, Rosa. Foi muito bonito. Eu queria trazer um comentário da Gisele, que tem muito a ver com relação a que a gente está debatendo aqui, e eu acho que nesse momento ele é bem pertinente para a temática, né? A Gisele, ela fala aqui que ela foi gestora de suporte de TI por 3 anos, e tenho absoluta certeza que um homem branco no meu lugar estaria ganhando 3 vezes mais o salário que eu ganhava. Tanto que eu decidi sair da empresa quando descobri que um estagiário estava ganhando o mesmo que eu, somando os benefícios, né? E aí, somente quando ela foi reclamar sobre isso com o chefe, que ele decidiu dar um aumento para ela. Então, a gente percebe o quanto que está enraizado, né? Como que as mulheres negras, nesses espaços, elas ainda, como você mesmo trouxe, a Gisele, ela mora em Santa Catarina, ela mora no Sul, e ela é uma mulher negra, né? Então, assim, a gente tem vários marcadores sociais que atravessam a Gisele. Além de trabalhar num local onde é perpetuado por homens brancos, né? Majoritariamente teria que ser um homem estar ali, né? Quando a mulher preta chega nos espaços de poder, ela tem que provar todos os dias que ela tem competência para estar naquele espaço. Né? Não é fácil. Uma das coisas que nós precisamos entender enquanto homens e mulheres pretas é que quando você chega no espaço de poder, nós não podemos mudar para que a gente seja aceita, porque muitas vezes você chega num espaço que é majoritariamente ocupado por homens e mulheres brancas, e aí eles tentam te embranquecer. Tipo assim, nossa, você chegou aqui, que bacana, tal. Aí você vai tentar ser aceita naquele grupo. Não. Quando eu chego no espaço de poder, enquanto mulher preta, eu tenho que deixar essa porta aberta para que outras mulheres também cheguem ao espaço de poder. Né? Eu estou ali, eu sou uma mulher preta, cheguei por competência e tenho que ser referência para outras mulheres. Né? Chegar naquele espaço onde eu cheguei. Eu já estive em vários espaços de chefia, e ali, quando chega, e você falou da saúde, eu fui gerente por um tempo de unidade de saúde, as pessoas chegam, nossa, você é gerente aqui? Sim, sou a gerente aqui. Né? Então, assim, as pessoas ainda se assustam quando chega no espaço que ele está acostumado a ver pessoas brancas e encontra uma mulher negra ou um homem negro ocupando aquela cadeira. Muitas pessoas se sentem insultados, né? Ele se sente insultado assim, mas como você chegou aqui? Né? Você alisa as pessoas quando chegam nos espaços de poder, que majoritariamente ocupado por homens e mulheres brancas, ele chega e tenta se igualar a eles, né? Alisar cabelo, como a Gisele está dizendo, ser discreta, você tem que se moldar. E isto, a delegada do Piauí, ela trouxe assim um debate para nós, que nós, a vida toda, fomos colocados em caixas.
em caixinhas, né? Essa é a caixa da mulher negra, né? Essa é a caixa do homem ou da mulher gay, essa caixa aqui é do fulano, então nós somos colocados em caixinhas. Quando você tenta romper essa caixa, você é tido como subversivo. Né? E eu sempre discuto isso com as meninas que estão comigo nos debates, que nós precisamos sair das caixas, porque quando são colocados em caixa, a caixa do homem e da mulher negra, eles são caixas de bronze, de ferro, são as caixas um pouco mais reforçadas. Quando você sai dessa caixa, você é tido como subversivo, né? Porque querem te devolver para esta caixa. Então, o nosso debate, enquanto homens e mulheres, nesta sociedade, é que estas caixas se rompam. Precisamos romper, precisamos sair dessas caixinhas. E muitas vezes nós fazemos debate, e aí nós, pela estrutura, por tudo que nós já vivemos, às vezes nós mesmos reproduzimos essas caixinhas. Então, nós precisamos estar atentos, tirar as pessoas das caixas, romper com essas caixas, romper com esse racismo estrutural, é sair de uma caixa, né? Então, é preciso discutir mais a fundo. E não ficar só, nós não podemos ficar só na fala. Nós precisamos debater o racismo estrutural nesse país de fato e de direito. É para falar com o governador? É com o governador que nós vamos falar. Né? Porque nós temos os nossos parlamentares que não nos representam. Por quê? Porque chegam no parlamento e defendem as suas próprias pautas. Né? Não defendem a pauta do povo. Né? Não defendem o povo que está, nesse momento morrendo. Quando não é pela Covid-19, como não é pelas doenças que estão assolando o nosso povo, é pelas balas, né? Que está matando o nosso povo preto. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A Anne trouxe algo bem, bem importante, né? Ela fala aqui que a gente tem uma criação colonialista, né? E sem esse antirracismo, a gente não consegue que a próxima geração abra mão do quartinho de empregada, né? Abra mão dessa caixinha. Então, eu acho que contempla muito essa tua última fala de que a gente realmente precisa sair desses espaços do só debate e ir lá e também fazer, né? A gente vê muito no espaço da militância, às vezes, acaba que se fala muito e algumas ações, elas ficam ali estagnadas ou acabam não sendo produzidas. E em alguns momentos nós nos sentimos acomodados, né, por conta de algumas conquistas que já foram e acabam ficando. E aí é onde a gente tem que se pensar que não se pode parar, a gente não tem como parar a luta. A gente tem que estar sempre ali lutando diariamente, sempre naquele movimento de que ainda não chegamos onde deveríamos estar, onde a gente tem uma população que a maioria é negra e essa maioria ainda continua no quartinho da empregada ou dentro da cozinha. O meu pai, ele trouxe uma coisa importante aqui e que ele sempre falou para mim, que a gente tem que ser muito perseverante e não desistir da luta, né? Pela igualdade estudando. E é muito importante isso, né? A questão do estudo, da educação. O espaço, para nós termos a nossa voz de fala, para que nós... Passa pela educação. Sim. Passa pela educação. Tudo perpassa. Então, assim, uma vez que eu não tenho essa estrutura educacional, eu não me fortaleço nisso, fica muito mais difícil conseguir ocupar esses espaços de poder, fica muito mais difícil que eu tenha essa voz e que eu passe para as pessoas o quanto é necessário que eles entendam, né? E aí a gente, pensando nisso, a gente volta para a questão das universidades, onde
Hoje nós temos autores negros que são conhecidos, que são a nossa representatividade, só que se a gente for para 10 anos atrás, para 15 anos, se você fosse numa universidade ou numa instituição educacional de ensino superior, dificilmente você veria nas bibliotecas livros, literatura que fossem de pessoas negras, né? Então, isso já é um passo muito importante, né? Isso já demonstra que hoje a gente vê que temos autores negros, temos biografias de pessoas negras que estão nesses espaços. E a partir do momento que essas biografias estão ali e que elas são consumidas, isso já é algo que a gente pode pensar como que essas biografias elas vão afetar essas pessoas, de que forma que essas pessoas vão absorver isso para sair daquele espaço e levar voz às outras pessoas, né? Nós, em 2009, foi promulgada a Lei 10.639, que nós nunca conseguimos implementá-la nas escolas de fato e de direito. A lei existe, a lei é boa, depois veio a 11.045, que inclui a educação indígena, a história, né? Mas nós não conseguimos implementá-la nas escolas por puro preconceito, porque as pessoas fazem uma discussão rasa, né? As pessoas, por exemplo, discutiam, mas vão falar de religiosidade na escola. O que acontece? Eu vivenciei isso no espaço escolar, e aí, às vezes, fica uma, duas vozes ali gritando no espaço escolar. O que acontece? Não, vão trazer, porque aí as pessoas, assim, trazem as suas particularidades para o espaço escolar, né? Cercia o aluno de receber realmente, de conhecer a sua história de fato e de direito. Então, a Lei 10.639, aí, que foi ampliada pela 11.000, ela trazia a história da África, ou dos afrodescendentes, de fato e de direito, para ser contado. Os nossos livros didáticos nunca nos contaram as nossas histórias, né? Que o nosso povo preto que foram chegaram no Brasil à força, não eram escravos, foram escravizados, né? Que foram sequestrados de suas terras, onde tinham reis e rainhas, e os reduziram a nada, o reduziram a pó. Eu disse, a gente não pode discutir isso na escola, porque o pai de santo... Ora, a história da África não é só religiosidade, ela é também religiosidade, porque nós somos os seres completos, nós não somos parte uma coisa e parte outra, você é um ser completo, né? Então, assim, há uma confusão muito grande dos papéis, né? Principalmente dentro da educação, né? que é onde perpassa tudo. Por que a nossa educação é precária? Porque sempre nós vamos... os livros didáticos nunca contou a minha história. Então, não me representa, eu não me sinto parte desse contexto. Aí está os nossos meninos e meninas pretas não se sentirem reconhecidos nos espaços, né? Eu cheguei numa escola, né? Fui transferida para uma escola era uma escola no distrito, isso lá ainda em Cacoal, e eu fui trabalhar na biblioteca. E lá, mexendo na biblioteca, eu encontrei 10 caixas de livros, que eram exatamente os livros que falavam da história dos afrodescendentes no Brasil, né? Mas aí, uns livros maravilhosos, aí eu cheguei lá e disse, mas gente, por que esses livros? Porque nenhum professor se interessou em trabalhar com os livros. Quer dizer, estavam lá selados, né? Outra coisa é quando você chega para fazer a matrícula na escola, está lá, preto, pardo, amarelo, né? Aí quando você diz, não, eu sou preto, não, mas você não é preta. Né? Você tem porque no Brasil o racismo passa pela cor da pele, né? Se você se diz você é negro, mas a sua pele é um pouquinho mais clara, você é melhor aceito, né? Agora, se você é retinto,
Aí pronto. Não, mas o seu filho não é preto. Né? A pessoa que está lá é tão despreparado, né? Porque ele quer dizer para você qual é a sua cor. Quando a minha sobrinha nasceu, a Maria Luísa nasceu com pele clara. E no hospital, na hora de preencher aquele papel que a gente leva para o registro, a enfermeira, por força, dizia para mim, mas ela não é preta. Né? Eu disse, gente, ela é preta. Ela só tem a pele clara. Mas ela é filha de pretos, de preto e preta. Então, ela é preta. Então, isso são coisas que nós precisamos dizer. Né? E a educação, ela vem de cima para baixo. Né? Então, quando ela não é construída com a comunidade, quando ela não é construída com aqueles que, de fato, precisam ser inseridos no contexto educacional, ela vem nesses moldes do colonialismo. E se nós... Eu sei que nós já rompemos alguns dogmas, já rompemos algumas coisas na sociedade, mas é preciso ir além. Nós precisamos ir além. Isso remete muito, Rosa, quando você traz essa questão da tua sobrinha, né? A gente pensa muito nos estudos da Cida Bento, né? Que ela fala justamente sobre esse pacto da branquitude, né? Onde eles mesmos se contratam, eles se aplaudem, eles se protegem. E aí, nós que somos negros, já somos dispensados, dispersados. E pensar que uma vez que eu enquanto negra de pele mais clara, eu não vou passar por situações específicas que você passou. Semana passada eu e a Brenda, a gente também fez uma live e nós conversávamos justamente sobre isso, né? Essa questão do colorismo, o quanto esse colorismo ele afeta a nossa população. A gente sabe que no Brasil não se existe uma raça pura, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Então, as pessoas elas têm essa dificuldade em falar que fulano é negro, porque às vezes dizer que a pessoa é negra, a pessoa... eu que estou dizendo, posso pensar que fulano vai se sentir ofendido, que fulano não vai gostar. E aí a gente vem com esse termo afrodescendente, né? Para poder ali colocar como se fosse uma peneirinha ali. Eu vou tampar aqui a palavra negro e vou trazer afrodescendente. Porque se eu disser que é negro, é algo ruim. Se eu falar que eu sou negra, isso não é bom, né? Porque o negro, ele não era visto como uma pessoa boa. Você mesmo trouxe, antigamente nós éramos vistos como pessoas sem alma, como pessoas que não tinham uma capacidade intelectual. A gente também pode pensar na questão das falas, as falas racistas, onde eu trago falas, eu não sou tuas negas, não pode você... Quando eu faço essa fala, eu não sou das tuas negras, eu estou dizendo, eu não sou aquela negra que você estuprava todos os dias, né? Porque as mulheres pretas, elas foram estupradas todos os dias. E muitas vezes as mulheres pretas, elas se sujeitavam para proteger os seus, elas se sujeitavam a ser estuprada todos os dias pelo patrão, né? E quando essa mesma mulher preta, que houve inúmeros casos, sem defesa, aparecia grávida, a sua sinhá, né? A sua sinhá, muitas mulheres morreram porque foram tirados seus filhos no ferro. Ela furava um buraco no chão, colocava essa mulher de barriga dentro desse buraco e batia até tirar todo o couro das costas. Esta mulher que foi estuprada sem direito algum, porque era escrava, era furado seus olhos, era cortada sua língua. Tudo isso o povo preto passou nesse país. Um país hipócrita que continuam querendo nos devolver para a senzala. Não brinque, não, que para estar fora da senzala não é fácil.
Porque o tempo todo querem nos devolver para a senzala. Esse não é seu espaço, está dizendo. Aqui em Porto Velho, eu cheguei em um restaurante, né? As minhas vivências. Cheguei em um restaurante japonês, onde a pessoa que estava na porta me olhou e disse assim: senhora, este é um restaurante japonês. Como se eu não tivesse o direito, na cabeça dela, que só recebe pessoas brancas naquele espaço. Esse é um espaço de branco, senhora. Esse não é um espaço para a senhora estar. Né? É você chegar no salão de manicure, no salão da cidade, que eu, logo que cheguei aqui, não conhecia muito bem, e fui num salão famoso ali no centro da cidade, é você chegar e sentar, e a própria manicure te olhar, tipo assim, o que é que você está fazendo aqui? Né? Estarrecida, porque aquele lugar só é frequentado por mulheres brancas da alta sociedade. Né? Então, quando você chega, eu diz assim, nossa, será que você está no lugar certo? Você tem certeza que é aqui que você... Né? Quando essa menina me questionou, ela estava me dizendo, este não é um lugar para pessoas pretas. Ela estava dizendo, você não sabe ler? Ela estava me chamando de analfabeta, porque ela, tipo assim, eu não vi uma placa daquele tamanho que era um restaurante japonês. Né? Então, as pessoas não estão acostumadas a ter nos espaços dito que só as pessoas brancas frequentam, que os pretos têm o mesmo direito de frequentar. E isso, um dia desse, né? É você chegar numa loja e perguntar para a vendedora, procurar por um sapato, e a vendedora dizer para você, mas esse sapato custa R$300. Dizer isso para você, né? Como se você não pudesse colocar um sapato no pé. Você não tem esse direito, porque os pretos andavam com os pés no chão, trabalhavam até morrer, não tinha uma roupa decente, não tinha roupa, não tinha comida, não tinha calçado, não tinha remédio, não tinha direito a nada. E isso continua na cabeça, que esse racismo estrutural que está em todos esses espaços. Né? E se você não tiver uma identidade forte, uma personalidade formada, não entender todo esse contexto, você mesmo se exclui desses espaços. Né? Não, esse é um restaurante que eu frequento. Né? Quando naquele dia eu estava tranquila, né? Porque geralmente eu chego, já digo logo tudo, né? O que tem para dizer, né? Eu disse, moça, eu sei que esse é um restaurante japonês. Minha amiga está me esperando, porque uma amiga minha tinha ido, veio, né, de outro município e ia jantar comigo, e ficou me esperando lá. Então, assim, aí a pessoa, né, quase teve uma coisa assim, né, quando eu disse isso para ela. E entrei, e eu vou sempre nesse restaurante, que é um restaurante que eu gosto. Então, hoje, quando eu chego, nossa, estou tratada, nossa, que... né? Mas ela se assustou em me ver naquele espaço. E não é diferente em outros espaços, né? Geralmente, sobre esse sapato, eu cheguei na loja e a moça... Perguntei, né? Estava perto da minha formatura e eu não tinha ido comprar sapato, eu tinha ido com uma outra amiga minha, mas eu gostei do sapato e quis o sapato, e falei, vou ver o preço, né? A primeira fala da moça comigo foi, não tem o seu número, sem eu dizer para ela qual era o meu número. Quando eu perguntei para ela, falei, você poderia tirar esse sapato? Ela disse, não tem o seu número. Aí eu fiquei por ali, voltei a olhar o sapato, né? Que eu tinha gostado realmente. O número que estava lá na exposição era o meu número. Eu disse, moça, este é meu número. Você poderia, por favor, eu quero experimentá-lo. Aí ela foi e me disse, esse sapato custa R$300. Era uma afronta, uma preta querer colocar um sapato daquele no pé. É uma afronta para aquela pessoa que estava ali. Porque quem é que chegava ali para comprar aquele sapato? As mulheres brancas. Né? Então, foi nos negado tudo e continua nos negando. Querem tirar todos os nossos direitos, mas só que não. Quando você traz essa sua vivência, eu lembro de uma vivência minha, né? Eu fui fazer, há uns anos atrás, eu fui fazer uma entrevista numa empresa
Essa empresa é uma multinacional muito conhecida no Brasil. E aí, uma das gerentes era uma mulher branca e loira. E na época eu usava Rastafari. E aí eu fui fazer essa entrevista, né? Eu preta e ainda usando Rastafari. E ela olhou para mim e ela disse assim: você está vendo como as meninas estão vestidas? Como o padrão daqui da loja? E aí eu olhei e eu falei: sim, eu estou. E aí ela falou assim: pois você usa esse cabelo sempre? Eu falei assim, não, às vezes eu tiro, né? Aí ela olhou e falou assim, pois então, olha como é o cabelo das meninas da loja. Olha Você como precisa se enquadrar. E ela falou assim, se você for contratada, você vai tirar esse cabelo? E aí eu, precisando do emprego, eu falei, sim, eu tiro, né? E aí depois, e até então eu não tinha essa noção. E aí depois ela olhou para mim e falou assim, os gerentes que vêm aqui visitar a loja, se eles veem você dessa forma, eles não vão gostar, né? E aí ela utilizou essa fala. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu entendi. E a entrevista correu bem racista. E aí, só que na época é um racismo estrutural, que o racismo estrutural ele tá tão velado que às vezes nós não percebemos. Então, o que eu entendi, o que eu tinha entendido? Ela gostaria que eu tirasse as minhas tranças, porque todas elas usam o cabelo, tem cabelo liso, as que não tem, que são, porque a maioria, acho que se tinha alguma pessoa de pele negra ali, pele negra clara, não havia, e não há ainda nessa loja, se você for, não tem, é uma loja bem conhecida, não tem mulheres negras de pele retinta. E aí, quando eu saí, a tia de uma amiga minha falou assim, e aí, como foi a entrevista? E aí eu contei. E aí essa tia da amiga, eu nunca vou esquecer, ela disse, vamos à delegacia agora. E aí eu falei, mas por que eu vou na delegacia? Ela, você não viu o que acabou de acontecer com você? Eu falei assim, não, eu não vi. Ela falou assim, isso foi uma atitude racista. Você acabou de sofrer um racismo. E aí eu fiquei assim, eu falei assim, e foi quando eu fui repensar os comentários e a forma, e eu falei assim, realmente isso aconteceu. Mas não registrei boletim, não fiz nada. Mas assim, a partir daquele momento eu comecei a pensar o quanto nós estamos sempre sendo marginalizados, né? E como que... E não é diferente, né? Não está diferente. Quando você olha um cartaz de emprego, tem uma imagem de uma mulher branca, né? Ali dizendo assim: precisa-se de funcionárias de boa aparência. Se uma menina preta passa na frente daquela loja, ela nem vai entrar naquela loja. Ela tem condições, ela tem capacidade, mas ela não vai entrar, porque ela não se vê representada ali. Aquele cartaz está dizendo já para a menina preta que vai ser contratada uma mulher branca, porque se eu tiver um currículo, se chegar eu e uma mulher branca para uma entrevista de emprego, eu posso ter um currículo melhor do que o dela. É fato que a mulher branca vai ser contratada. É fato. Né? Eu sou da educação e eu fui trabalhar na época, era a coordenadoria dos municípios. E eu fui chamada para ir para essa coordenadoria lá no município onde eu morava, em Cacoal. E no primeiro dia de trabalho eu fui com uma blusa florada, né? E aí eu sou espalhafatosa, né? Na verdade. Aí eu cheguei com a blusa florada. Terminou o expediente. Uma das senhoras lá, que era uma diretora de departamento, disse assim para mim: é melhor você usar umas roupas mais claras, mais sóbrias, né? Umas cores pálidas. Porque, e ela usou uma palavra assim, porque a gente atende aluno, professores, todo esse pessoal, então é importante, para, tipo assim, para não agredir o ambiente.
né? Então, ela se sentiu confrontada, porque chega eu com o cabelo dessa altura e com uma blusa florida, né? Ela se sentiu afrontada. Como que essa negra chega aqui, todo mundo vestido com... Foi o que aconteceu contigo. Todo mundo vestido com aquelas roupas bem sóbria, branca, né? Lisas. E aí chega a Rosa Negra, né? Rosa Negra é Rosa Negra, né? Chega com esse cabelo dessa altura, chega com roupas floradas, e ela disse, não, melhor você vestir umas roupas mais sóbrias, né? Essa senhora... Depois eles... o suficiente para ela, você tem que e naquele momento, e no momento que ela disse isso, eu disse, não, essa é a minha forma de vestir, né? Eu vou estar aqui desta forma. Aí ela disse, então tudo bem, né? Porque já viu que as coisas não seriam assim tão fácil. Eu fiquei 4 anos lá naquele departamento, e aí não é que eles me aceitaram, mas eles se acostumaram comigo ali naquele ambiente, que sempre tive uma posição muito, muito firme daquilo que, né, que eu defendo. Mas não é fácil, porque você precisa colocar comida na mesa, né? Então, se você está precisando do emprego, às vezes tem que se enquadrar ali, aí eu volto a falar das caixinhas, aí tem que entrar naquela caixinha para se moldar, porque também a gente precisa colocar comida na mesa, os nossos filhos estão lá, né? E como diz Carolina de Jesus, aqueles que inventaram a fome nunca passaram fome. Eles nunca passaram fome. Então, assim, é muito simbólico, né? Racismo estrutural. A Anne trouxe uma fala aqui para mim, né? Que agora na psicologia eu vou ver muito isso. E, Anne, na verdade, eu já vi. Aconteceu comigo no estágio. Eu estagiava em uma instituição de saúde mental. E aí, uma paciente, na época, eu estava usando tranças, né? Porque eu gosto muito de trança. E aí, sempre, geralmente, quando eu estou usando tranças, é o momento onde eu mais me deparo com o racismo estrutural. E essa paciente, ela olhou para mim, ela disse, por que você colocou essas tranças? Isso não combina com você. Eu não gostei. E aí... eu fiquei, e como a Gisele trouxe, a gente fica petrificada, né? Porque como que uma pessoa se sente no direito de olhar para você e dizer que isso não combina com você, eu não gostei? Quem é essa pessoa para dizer isso para mim? E aí eu fiquei assim, e por incrível que pareça, essa minha paciente é negra. Então, assim, uma mulher negra, e só que ela tem o cabelo liso, então para ela não se aceitava, e aí ter que me ver, eu, mulher negra, usando trança, isso, como a Rosa trouxe, foi uma afronta para ela, porque foi onde ela teve que se defrontar com a cultura dela, com a cor dela. Então, o que eu estava representando ali naquele momento? Um processo de negação, né? Sim, foi um processo de negação, né? Foi um conteúdo que a Anne trouxe para trabalhar com ela nessa contra-transferência do racismo, porque, como a gente vê muito, né? Às vezes, inconscientemente, nós reproduzimos esse racismo. Então, assim, naquele momento, ela estava fazendo isso comigo, né? E por quê? Porque em determinados momentos ela não se aceitava. Ela não aceitava a cor da pele dela, né? Então, ser negra para ela era ruim. E aí ter que olhar para uma psicóloga negra usando tranças, porque a gente sabe que a trança ela é muito mal vista pelas pessoas, né? Quando geralmente é aquela pessoa, você usa trança, então você não lava seu cabelo, você não cuida do seu cabelo. Seu cabelo como suja, né? As tranças, né? Sim, né? E aí, só que olha como é que são as coisas. Se uma mulher branca vai e faz trança, ela tá linda. Todo mundo acha lindo. Ficou exótico, é uma coisa diferente, e são só elogios. Agora, vai uma mulher negra colocar trança, ou um homem negro colocar trança,
Nossa, é muita sujeira, você não se cuida. É um momento assim como se essa pessoa fosse uma pessoa descuidada, né? Um dos meus primos, lá em Catual, ele foi, para o ensino médio, ele foi para uma escola particular. E as regras e ele negro e de Rastafari. A escola disse, não, aqui na escola o padrão é esse, tem que tirar as tranças e tirar o brinco. Né? Ele usava brinco e os cabelos Rastafari. E ele foi no ensino médio para essa escola, né, porque era para ir para a universidade e tal, foi para uma escola particular. E ele sofreu tudo isso na escola, por causa dos cabelos Rastafari, uma escola majoritariamente de brancos, né? É tão estrutural que a minha amiga é empregada doméstica até hoje, ela chegou na casa da patroa de moto, e os meninos achou aquilo, os filhos, que essa menina também é minha amiga, em Cacoal, e os meninos dela ficaram assim, olhando, extasiados, tipo assim, mas ela tem uma moto, né? Porque aos pretos e pretos não tem direito a nada, né? Você não tem direito a ter um carro, você não tem direito. É um preto ter um carro importado e a polícia chegar e enquadrar ele e dizer: você está dizendo, não, o carro é meu. Não, levanta as mãos, coloca as mãos para cima e dizendo, o carro é meu. Mas a polícia não acreditava, porque um negro, né, um preto, na sociedade brasileira, ele não pode ascender, ele não pode ter carro bom, porque a nós foi tirado todos os direitos, foi negado. Todos os direitos foram negados a nós. Então, assim, quando um negro não pode, porque você não pode comer bem, não pode dormir bem, não pode ter um carro bom, uma casa boa, o que está acontecendo? Ele é traficante, ele é estigmatizado mesmo. Isto é muito evidente, né? Está assim, só não vê quem não quiser, mas é isso mesmo. Sim, então, creio que o trabalho dignifica o ser humano, né? E hoje nós estamos num país de mais de 13 milhões de desempregados. E desses 13 milhões de desempregados, mais de 57% são pretos. Pretos e pretas. E os nossos governos, eu falo que a pandemia descobriu uma ferida que já existia, mas trouxe ela à tona. 38 milhões de pessoas na invisibilidade, que o próprio governo não sabia que existia. Quem são essas pessoas? São pessoas pretas, que estão nas favelas, na beira dos rios, nos mucambos, nos becos. 38 milhões. E 13 milhões de desempregados. Então, esse é o Brasil. Vamos reverter essa história? Não sei se no nosso tempo, né? Não sei se nessa nossa geração. Talvez a geração futura, daqui a 100 anos, vai estar fazendo um debate. Né? Naquela época, lá estava mulheres e homens fortes que escreveram a história, né? E que hoje nós estamos colhendo os frutos. Porque esta geração não vai ver de forma alguma essas melhorias. Mas estamos no debate. Verdade. Rosa, só para finalizar, eu vou trazer uma fala da Anne, que aconteceu, se não me engano, acho que foi o ano passado, e ela trouxe aqui para gente. E a Anne, ela é negra, só que a Anne, a pele dela é mais clara do que a minha e a sua, né? E o namorado dela também. Eu acredito que essa fala ela vai tampar um pouquinho os nossos rostos, mas eu vejo que é muito interessante para que a gente possa ver o quanto que está estruturado aqui dentro da nossa cidade, porque foi um caso que aconteceu aqui. A Anne traz que ela e o namorado dela foram em um condomínio, né, ver uma casa e de carro, e ela estava esperando esse consultor de imóveis, e aí em 10 minutos de espera a viatura parou com 5 policiais apontando a arma, né,
para ela e para o namorado, e mandando eles saírem com a mão na cabeça de dentro do carro. Ele é negro, de barba, e ela negra. Então, para eles estar nesse condomínio, que é um condomínio de classe média, né, não era o lugar deles, né? Ou então o carro poderia não ser. E aí, se fossem assaltados, não tinha chegado nenhuma viatura tão rápido. Então, assim, a gente pode perceber que dentro aqui do nosso próprio estado, mesmo a gente sabe que a nossa população aqui, a maioria também é negra, né? E aí, quando acontece uma situação dessa, é onde a gente questiona como que o racismo ele está incutido dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Como que esse racismo, porque isso foi um racismo institucional, foi um racismo estrutural e foi um racismo de vivência, né? Então, assim, não foi apenas um racismo, mas um preconceito pelo fato de que o Djalma, vou citar nomes aqui, não está presente, Djalma, mas eu estou te citando, ele por ser negro e de barba, né? E aí é como você traz essa imagem do negro que tem um carro e que está indo comprar uma casa, como que eles conseguiram dinheiro para ir comprar uma casa? Como que eles conseguiram dinheiro para estar com aquele determinado carro, né? E se fosse um casal branco, será que isso seria questionado? Será que eles seriam parados por uma viatura, né? E fica esse questionamento para as pessoas. Na verdade, é aquilo que eu disse, né? A nós foram tirados todos os direitos. Você não tem direito a ter uma casa boa, um carro bom, uma vida boa, o mínimo para sobreviver, ter comida na mesa, tal. A nós foram tirados todos esses direitos. Então, a nossa sociedade não está preparada para ver a ascendência dos negros. Não está. Porque, assim, é como você chegar num condomínio de luxo, ser convidada, e a pessoa dizer, entrar no elevador, olhar para você e dizer assim, o elevador de serviço está estragado. Né? Porque tem uma mulher negra dentro do elevador, qual é o pensamento que vem de imediato? É a empregada de alguém daquele condomínio. Não é a convidada de alguém, é a empregada de alguém. Né? Então, assim, como que você está no elevador social, né? E não no elevador de serviço? É um pouco disso, né? Nós sabemos que esse debate ele precisa realmente avançar, nós precisamos parar de falar para nós mesmos e avançar nesse debate, principalmente da inserção, né, no mercado de trabalho, e precisamos fazer esse debate com as autoridades, porque é eles que têm a caneta na mão. Né? Nós fazemos o debate, os movimentos sociais, as construções das políticas, tem todo um debate com a comunidade, às vezes, né? Não é sempre, mas quando tem o debate da comunidade, só que quando chega lá na frente, quem tem a caneta na mão é que barra esses projetos, né? De inserção. E nós precisamos debater o mundo do trabalho e a população negra, não só nessa live, mas em todos os espaços, porque realmente a nossa população ela está precisando ser inserida nesse mercado de trabalho, não nos serviços subalternos, né, precários, insalubres, mas de fato e de direito ter um trabalho e uma vida digna para dar para a sua família. Acho que é um pouco disso que nós precisamos estar fomentando em todos os espaços. Isso. Rosa, foi muito importante a tua fala. Eu acredito que ela trouxe muita reflexão para essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E quem sabe essas pessoas, elas também ocupem esses espaços e procurem quem está com a caneta, né? A associação, ela vem justamente trazer
essa consciência, né? E junto com a nossa live de hoje conscientizar essas pessoas de que o mercado de trabalho ele tem que ser para todos. Ele não é somente para os brancos, mas ele também é para os negros. E a gente precisa também trabalhar realmente o psicológico, né? Da população negra, que às vezes esse psicológico ele está tão adoecido por conta desse racismo enraizado que ele não tem consciência da capacidade que ele tem. Nós temos muita capacidade, a nossa pele, a nossa cor, ela é uma cor que ela deve ser valorizada. A gente sabe que o racismo, muitas das vezes, ele repercute que nós não temos voz, não temos espaço, e a gente precisa realmente combater isso. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua fala, por tudo que você nos trouxe. Sou muito grata e foi um prazer te conhecer. A Anne, eu tenho certeza que a Anne e as meninas da associação também. Teve muitos comentários das meninas aqui dizendo o quanto a sua fala foi forte, o quanto a sua fala tocou, né? Foi maravilhoso. Eu mesma me emocionei com a sua fala. Então, assim, foi muito lindo. Gratidão mesmo. E eu acho que a gente vai ficar por aqui. Eu quero agradecer também, né, pela oportunidade. Eu acho que é o espaço, né, um espaço de fala, né, nosso. Quero agradecer a todas, todos e todas. Oportunidades únicas que nós temos de fazer esse debate e muitos outros, né, que estamos precisando cada vez mais, que a nossa população, que o nosso povo preto se sintam também representados, né? Acho que é um pouco disso que a gente traz e as nossas vivências, né? Porque nós trazemos um pouco das nossas vivências diárias. Gratidão por tudo, né? E todos aqueles que estão nos assistindo, um abraço, muito obrigada. Nós que agradecemos. Gente, então boa noite, nós vamos encerrar por aqui. Gratidão a todos que participaram. E Rosa, muito obrigada novamente. Tchau, tchau. Tchau.